Além do seu pasto demorar para sair capim, ele vai sujar. Isso porque simplesmente, né, acontece quando que a altura mínima de pastejo ela não é levada em consideração na hora de você fazer o seu manejo. E isso acontece por causa de quê? Excesso de gado. Excesso de gado é acompanhado de falta, né, de conhecimento, falta de informação da capacidade de produção desse pasto, de produzir o que? Matéria seca. Quem está relacionado com o perfil de solo, está relacionado com quantidade de chuva, basicamente, e também quais são as práticas de manejo que você vem fazendo aí nos últimos anos. Não dá para você querer colocar o pé, né, dentro do seu sapato, que esse sapato é 5 vezes menor do que o número que você calça. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar por que isso acontece e como que você vai corrigir quando você já estiver em estágio avançado desse tipo de problema. Ou como que você vai evitar para que isso não aconteça. E como a gente sempre traz aqui, qual que é a melhor solução para resolver um problema na sua fazenda ou no seu pasto. É você trabalhando preventivamente, é você evitando que isso aconteça, evitando que chegue às vezes a esse ponto. Então, meu nome é Diego Arruda, sou criador do canal da Nova Pecuária, mas antes da gente dar início a esse vídeo, eu peço que você dê o seu like, que você se inscreva no nosso canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esse conteúdo. Eu te peço isso porque é muito importante para o meu trabalho e me ajuda a continuar a produzir aqui novos conteúdos, novos vídeos para vocês. E coloca aqui também nos comentários quais são as suas dúvidas que eu vou responder. E aproveita também para depois que você terminar de assistir esse vídeo, para clicar aqui embaixo no link da descrição para conhecer a comunidade da Nova Pecuária, que é onde a gente fala de uma forma mais aprofundada ainda sobre os diversos temas, sobre os diversos assuntos sobre pecuária, além de todas as planilhas, além de todas as ferramentas que a gente utiliza nos nossos serviços, no nosso trabalho aí do dia a dia com pecuária, onde vocês vão ter acesso a tudo isso lá, tá? E a gente fala de cria, recria, engorda, é realmente fato o nosso dicionário da pecuária. Isso daqui é um dos grandes mitos, né, que a gente vê as pessoas falando, ah, mas que pasto baixo rebrota mais rápido, pasto baixo ele sai mais rápido. Se fosse assim, esse pasto aqui que já está com 200 milímetros de chuva, inclusive essa fazenda tem também, a agricultura já está plantada aí praticamente, né, uma boa parte das áreas, e olha como é que esse pasto está. Ele está o quê? Está patinando. O que é que a gente precisa de reformular essa frase? Pasto na altura certa, com resíduo certo, ele rebrota mais rápido, tá? Porque quando você tem essa quantidade de esse erro de manejo, você tem que, não, eu vou jogar o pasto no chão, vou rapar esse pasto, porque o que vai acontecer? Ele vai rebrotar mais rápido. E não é verdade. Esse pasto aqui é um pasto que passou pela mesma situação, né? O conceito que foi aplicado é o mesmo, de que vou colocar gado porque o pasto sai mais rápido, eu vou esquecer tudo que eu preciso levar em consideração de manejo, e aí o que você vai ter de consequência disso? Vai ter de consequência que você vai colocar muito gado, vai pesar a mão, vai rapar o pasto, e aí depois desse pasto, mesmo com venda, ele não vai sair. Vai passar 30, 60, 90 dias, vai passar 100, vai passar 200, vai passar 300 milímetros. Esse pasto vai estar vedado. E aí o que vai acontecer? Você vai olhar para esse pasto, você vai simplesmente ver que ele está aquele pasto garradinho, está aquele pasto que não sobe, está aquele pasto que não veda. Está vedado, mas ele não veda. Por quê? Porque simplesmente você cometeu sucessivos erros de manejo, né? Colocou gado mais do que suporta, e aí você teve os seguintes problemas: compactação de solo. Por que? Porque a terra fica descoberta. A tendência, lógico, isso vai demorar bilhões de anos, mas a tendência é que esse solo ele vire de novo uma rocha, porque para quem não sabe, a origem do solo, né, é uma rocha que ela veio sendo desfeita e virou aquilo ali. E aí, assim, baixa capacidade de infiltração. Se você tem aquele solo compactado, se você tem aquele solo espelhado, o que vai acontecer? A água
ela bate e escorre, ela vai para outro lugar, menos ficar ali onde que ela deveria ficar para poder manter níveis de umidades elevados para disponibilizar para a planta e essa planta, né, produzir aí, para aguentar muito gado, produzir o máximo de arrobas, emprenhar o máximo de vaca que tem que emprenhar e por aí vai. Então ele tem pouca capacidade de reter água. E aí, o pior disso tudo é que nas águas ele não vai produzir absolutamente nada, tá? E aí, no período da seca é pior ainda. Por quê? Porque já vai terminar o período das águas, essa terra já vai estar assim, já com a língua para fora, vai estar seca, já não vai ter mais nada de umidade. Por quê? Porque a água não consegue penetrar. Se você for pegar, por exemplo, aí na camada arável do solo, que é 20 centímetros, qual que é a movimentação, teoricamente, da água? A gente tem aqui, ó, conforme você vai chegando até lá embaixo no lençol freático, né, que você vai cavando, 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 blá, 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 você tem o que a gente chama de diferentes horizontes. Então você tem o horizonte que é o de 0 a 20, que é a camada arável do solo, onde está ali a maior parte, né, dos nutrientes, matéria orgânica, etc. E aí a água ela vem penetrando, vem descendo, 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 né? Ela vem atravessando os diferentes níveis. E aí o que, que a gente fala, por exemplo, que a planta precisa de aprofundar a raiz, que isso não acontece nesse tipo de solo que vocês estão vendo aqui, ó, nesse solo compactado. Porque é a mesma coisa de você ter aí uma broca, né, que fura ferro e você querer uma broca de furar, você quer furar uma madeira, tá? Um ferro e você tem uma broca de furar madeira. O que acontece? Essa broca não vai conseguir furar, é a mesma coisa. Imagine, por exemplo, que a raiz, né, ela inclusive ela tem uma forma assim, ó. Aqui é a veia da raiz, digamos assim, e ela tem uma ponteirazinha, né? Como se fosse uma flecha. E ela não consegue penetrar no solo, ela não consegue atravessar esses horizontes da Terra para poder buscar umidade, para poder buscar água, para poder buscar nutriente nas camadas mais profundas do solo. Então tem e outra coisa, né? Então, e outra coisa, se ela descer, ela não vai achar nada lá, porque essa terra não tem nada, não tem umidade. Então, são dois problemas. Um problema é que não consegue ter aprofundamento de raiz, por solo compactado, e você também não consegue também descer a água. Então, vai tendo uma série de coisas que esse pasto aqui, por exemplo, posso vedar esse pasto aqui, que ele simplesmente não vai subir. Vai ficar a vida inteira desse jeito aqui, ó, tá? E é isso daqui que vocês estão vendo. Ó. Quando você vem e corta esse solo, quando você vem e faz esse corte aqui, que você gradeia, né, revira essa terra, é isso aqui que você vai ver. Ó. Você pega aí uma placa, né, desse capim, você vai ver a raiz. Ó. Olha o aprofundamento dessa raiz, é muito pouco, muito baixo. Ela não consegue aprofundar, ela não consegue penetrar, a terra está compactada, né? A planta não tem folha para cima, ela não tem reserva, ela não tem raiz. Então é um pasto que ele já está condenado, é um pasto que não vai para frente. E aí a gente tem, mas o que eu posso fazer, Diego? Você pode subsolar, pode tentar, né, subsolar e fazer uma aplicação de calcário. Você pode também, você pode aí, reformar, tá? Mas vedar, jogar veneno, a terra compactada dessa aqui não adianta, não adianta. Se você descompactar, fazer a subsolagem, se revirar essa terra, não vai adiantar absolutamente nada. E qual que é o que a gente precisa, né? O que você tem que ter para esse solo? Você tem que ter isso aqui, ó. Você tem que entender o seguinte, qual que é o conjunto solo, planta, animal? Você tem que saber que parte da produção de capim, né, de matéria seca, precisa ficar na terra. Para quê? Para você proteger a terra, para fazer aquela camada de proteção, aquela barreira de contenção, que é aquela palhada que é a primeira barreira tanto, né, para a luz solar que atinge ali direto o solo quando você expõe a terra, para poder segurar a umidade, é justamente essa palhada. E quando a água, né, ela vem por evapotranspiração, que o sentido é o seguinte, ela começa a perder água de cima para baixo, né, porque a temperatura do solo vem esquentando, 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 vem atravessando os horizontes, e aí conforme for descendo mais, lógico, não vai chegar lá no lençol, mas conforme, né, vai vindo, ela vai perdendo água. Então, você imagina que aqui tem água, né? E a raiz da planta está aqui, por exemplo.
Então você tem que ter camada de proteção. Isso aqui, inclusive, ajuda o quê? A evitar, a segurar a planta invasora. E outra coisa que a gente precisa ter, são duas coisas básicas, resíduo na toceira, que é o contrário disso aqui. Aqui a gente não tem resíduo na toceira, nós estamos falando de um braquiarão que deveria estar com no mínimo 20 centímetros de altura, e aqui ele não está dando 5, 10. Não adianta, 20 já é o limite, tá? Então, pasto sem proteção e sem altura, qual que é a consequência? É isso daqui. É pasto que não produz, é pasto que cabe pouco gado. Se você insistir em colocar gado aqui, aí você está piorando ainda mais o pasto e você está prejudicando a performance, está prejudicando o desempenho dos animais. Não vai ganhar peso, a vaca não vai emprenhar, você está gastando com sal, você está gastando com peão, você está gastando com seco, você está gastando com diesel, rodando a fazenda para colocar sal, está gastando com sanidade, está gastando com um monte de coisa. Mas tudo que você está fazendo aqui está indo na contramão do que você tá buscando às vezes. Às vezes você está buscando um suicídio, né? Aí você está no caminho certo. Então, agora olha a diferença de um pasto com proteção, tá? Então, assim, são basicamente nas mesmas épocas essas fotos. Lógico, estão em regiões diferentes. Aqui está uma região mais próxima de Goiânia, inclusive de terra melhor, tá? Inclusive uma região de terra melhor. Mas olha para você ver o que assim, sucessivos erros de manejo vão fazendo com a terra, por mais fértil, por melhor que seja essa terra. E aqui já é uma região do Vale do Araguaia, né, Goiânia, já está ali bem na divisa com o Mato Grosso, mas olha para vocês verem o que é um pasto com proteção. Pasto com proteção, a terra está coberta, ele segura mais umidade, ele rebrota mais rápido, ele segura mais planta invasora e esse pasto vai te dar o quê? Boi mais pesado, vaca emprenhando mais cedo, com certeza custo mais baixo, ok? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no nosso canal para você ser notificado sobre os próximos vídeos. Compartilhe esse conteúdo, me siga nas minhas redes sociais. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.